Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, corretores. Vamos entrando. Atrasamos um pouquinho aqui. A senha, tinha mudado. Vamos lá. Fala, turma. Fala, doutor Felipe. Deixa eu ver aqui, meus amigos. Deixa eu mandar um aviãozinho pra turma aqui. Hoje a live vai pegar fogo, hein, cara? O doutor Felipe tá aí. Vai tentar desvendar os mistérios, né, doutor Felipe? Essa lei danada que veio aí, hein? Deixa eu mandar um convite pra turma. Avisar aqui que a gente tá online. Sejam bem-vindos, viu? Manda um aviãozinho pra turma aí que quer ouvir falar um pouco sobre seguro de carga, a nova lei, né? 14.599. Conteúdo muito importante, muito bacana para a gente discutir aí sobre a evolução dessa nova lei. Deixa eu mandar um convite para a turma aqui. Vamos lá. Pronto, mandei aqui um convite. Vamos aqui. Manda um aviãozinho aí, corretores. Deixa eu baixar meu som aqui que eu já vou. Nosso convidado aí tá na área. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, turma. Mandei o convite aí, doutor Felipe. Ô, meu amigo. Boa noite a todos. Como é que estamos? Graças. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, te agradecer aí, tá? Tá aqui com a gente nesse processo aqui de desenvolvimento, né? Como que é importante a gente estar buscando conhecimento e a gente, desde o início do projeto da live, a gente vem trazendo conteúdos, né, relevantes ao processo de gestão dos corretores, para transformar o corretor em empresário, transformar o corretor como empreendedor. E, né, querendo ou não, esse conteúdo que a gente está trazendo hoje é um conteúdo relevante que vai ajudar o corretor, tecnicamente, para desenvolver o seu trabalho, principalmente os corretores especialistas em transporte, né, meu amigo? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Agradeço aí a Rossi, não só, né, pela participação, mas também por acreditar no Projeto Sincop, por ser um parceiro nosso, né, por estar aí com a gente nessa empreitada, como parceiro, fornecendo benefícios para os corretores associados, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, tá? Obrigado eu, Moisés. Obrigado ao Sincor, essa oportunidade. Agradeço. Estamos aqui hoje para tirar as dúvidas aí, né? Uma lei nova do mercado transportador e, juntamente com o Sincor aqui, como o Moisés falou, essas lives são para esclarecer dúvidas. Estamos aqui representando, né, a classe de corretores de seguros. Então, estamos à disposição aí, mas Tá jóia, meu amigo. Muito obrigado, viu? Te agradecer também pelo evento em Uberlândia, que evento bacana, né? Foi muito bom. Graças a Deus, foi um sucesso. Pois é, como que é importante, né, a gente sentar à mesa aí com seguradoras, corretores e trazer o Estado para essa conversa, né? A gente está falando aqui de uma legislação, de uma lei que foi, né, lançada, que a gente está aí tendo que atender as obrigações dela, e como que é importante trazer o Estado exatamente para poder entender o melhor sobre o mercado de seguro, para na hora de tomar as decisões relacionadas ao mercado de seguro, de repente até convidar os corretores para participar mais dessa discussão antes de deliberar uma situação que pode comprometer e complicar, né? O que a gente sentiu aqui no primeiro instante, que essa lei aí veio para apertar o cerco e agravar o preço, né, meu amigo? Exatamente. Complicado. Tem que saber onde está entrando. Exatamente, meu amigo. Doutor Felipe, primeiramente eu queria que você se apresentasse, né? Né, como aí o especialista, o seu escritório também, né? Se você puder falar um pouquinho da gente e vocês, eu acho que é importante, né? Eu acho que até para validar isso aqui que a gente está fazendo, as informações, trazer aí, inclusive sobre esse processo de parceria, que a gente realmente trouxe uma empresa extremamente especializada no segmento, né? Conta para a gente um pouquinho do seu trabalho e um pouquinho do escritório, do trabalho do escritório, por favor, meu amigo. Que ótimo, vamos lá. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Rossi, eu sou advogado especializado em direito de seguros,
Tá? Também sou corretor de seguros, sou habilitado, apesar de não exercer, e sou professor da ENS, nos cursos principalmente TGS, Seguros de Transporte, além do curso de comissário de avaria. Já fui reconhecido aqui em Uberlândia como destaque em direito de seguros. Temos a parceria com o Sindicato dos Transportadores de Uberlândia e também agora com o Sincor MG, né? Somos escritório e representante do Sincor, tá acolhendo aí as dúvidas dos corretores de seguros, sempre à disposição, tá? Nossa equipe hoje, graças a Deus, estamos com mais de 10 colaboradores, atuando em todo o território nacional, então a gente atende não só Minas, mas em todas as demandas que os corretores necessitam, nós estamos à disposição. Muito bom, meu amigo, muito bom. Ó, o Gustavo entrou, cara, ele tá lá em Brasília, né? Ele talvez ele não vai conseguir, eu tenho que ver com ele. Se ele me dá um joinha, eu vou puxar ele aqui para te dar um oi aqui na live para a gente, que eu acho que é importante. Ele sempre contribui bastante, né? Tem sempre uma dúvida bacana. Não sei se ele vai poder entrar, porque ele está no evento, né, em Brasília, representando os corretores, representando a FENACOR, né? Gustavo, como é que você está aí? Você está podendo entrar? Me dá um joinha aqui, meu amigo. Sei que você está aí no meio do evento. O evento parece que vai começar agora às 19 ou 20 horas. Aí, quer ver? Deixa eu puxar ele aqui, quer ver? Puxar ele aqui, eu acho que Gustavo, ele sempre contribui bastante. Eu mandei o convite, Gustavo, dá uma olhada para mim, por favor, meu amigo. Queria que ele te... Só vira a câmera para a gente, por favor, meu amigo. E... Tô aqui. Pessoal, olha só, queria aproveitar aqui, ó. Tô aqui com os amigos aqui, ó. O Jackson, presidente do Sincor Distrito Federal. Vinícius, aparece aqui. Vinícius Porto, presidente do Sincor Goiás. Fernando Faraco, presidente do Sincor Mato Grosso do Sul. Nós estamos chegando aqui no evento aqui em Brasília, mas eu quis entrar rapidinho, só para te dar os parabéns aí, Felipe. Obrigado aí pela sua boa parceria com o Sincor. Obrigado pelo quanto você acolhe as nossas necessidades do dia a dia. Te agradecer mesmo, te parabenizar. A gente tem feito uma parceria bem legal, que vai ser muito desenvolvida nos próximos anos aí, viu? Eu não posso ficar muito tempo, porque o evento está iniciando, tem que fazer o credenciamento agora, nós vamos entrar aqui no evento, tá bom? Ótimo, grande abraço, bom evento aí. Valeu, Gustavão. Obrigado, viu, meu amigo? Fica com Deus. Um abraço aí. Beijão para vocês. Valeu. Isso aí, Felipão. Estavam lá em Brasília, né, tentando defender os nossos interesses aí como categoria, como mercado. A gente precisa dessa representatividade, né, meu amigo? Sim. Mais do que nunca, né, cara? Feito com excelência. O Gustavão, a gente tem que tirar o chapéu pela energia, pela força dele. Não é fácil, viu? Acompanho o dia a dia com o Gustavo aqui no Sincor, nas empresas, algumas coisas a gente vai pegando, né? Uhum. Realmente, o nosso presidente aí, ele está com a força máxima e Deus abençoe ele nessa caminhada, nessa jornada, em função, em defesa da nossa categoria, né, meu amigo? Graças a Deus. Filipão, perfeito, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá, né, cara? Tá aqui, ó, lei número 14.599, nova lei que dispõe sobre seguro de transporte de cargas. Cara, conta pra gente, meu amigo, o que mudou? O que chegou de novo aí que o corretor que trabalha no segmento de transporte tem que preocupar e orientar o transportador, né? Exato. Porque, na verdade, a finalidade do nosso produto é defender os interesses do nosso cliente, enxergar os gargalos do nosso cliente para poder ajudar ele no processo de execução da sua atividade, né? E blindar esse negócio dele para que a gente consiga, aí numa jornada aí longínqua, estar trabalhando junto, né, meu amigo? Exatamente, Moisés. É uma lei que ela começou no final do ano passado como medida provisória, que apareceu de uma vez, e aí nós tivemos a aprovação da lei também, que simplesmente tivemos várias modificações da própria medida provisória e ainda todos, seguradoras, corretores, advogados, ainda nós estamos tentando entender a lei, né? Então, temos muita coisa pela frente ainda para entender, para ver como vai ser isso, né? Mas as principais modificações, que é a melhor de tudo, vai ser bom para o corretor de seguros, porque agora, no transporte, a
só tinha um seguro obrigatório. O transportador era obrigado a ter o RC-TRC, né? Que era o de acidente com o veículo transportador. E agora nós temos mais duas obrigatoriedades, que é o RC-DC, que antigamente ele era facultativo, passa a ser obrigatório. O desvio, o desaparecimento da carga também passa a ser um seguro obrigatório, então todo transportador também terá como obrigatório, terá não, né? Tem já a partir de 20 de junho essa obrigação de ter. Também contra furto e roubo da carga transportada, além do mais, não só para os transportadores, para os corretores, mas é bom para todo o país, né? O RCV no automóvel, o RTFV, né? Tirou também o facultativo e todo veículo que está transportando no nosso país terá obrigatoriamente que ter um seguro de RCV contra danos materiais e corporais. Tá? Então, é uma demanda aí que nós estamos tendo. Foi tão de surpresa que nem as seguradoras ainda têm este produto, né? Estão dizendo ainda. Mas eu enxergo que para o mercado é muito bom, para os corretores de seguros será muito bom. Toda nova lei sempre gera muitas dúvidas, muitos questionamentos. Poderemos alguma modificação nessa lei ainda? Acredito que sim, mas, no geral, é muito bom para o mercado. Eu vejo assim. Perfeito, meu amigo. Então, só recapitulando aqui, então nós tínhamos o seguro de RC-TRC, né? Explicando aí para o corretor que não está tão habituado com o seguro de carga. O RC-TRC é o seguro de acidente de carga, né? Esse já era um seguro obrigatório, não é isso? Já é um seguro obrigatório desde 2007, que todos os danos envolvendo a carga, danificando a carga em acidentes com o veículo transportador. Então, vamos dar o exemplo do caminhão, né? Colisão, abarroamento, tombamento, capotamento, incêndio e explosão com o veículo transportador que danificasse a carga, tem cobertura no seguro. Agora, além disso, desaparecimento de carga, roubo, furto, apropriação indébita, também passa a ser um seguro obrigatório. E os seguros contra terceiros. Tá? Então, muitas vezes, antigamente, a gente via que caminhão, um único caminhão que estava transportando, não tinha seguro, batia em algum veículo, e aí, muitas vezes, o terceiro ficava, ou tinha que usar o seu próprio seguro, ou tinha que consertar, porque sequer conseguia mover uma ação contra esse proprietário desse caminhão. Agora é obrigatório. Tá? Então, temos mais 2 seguros obrigatórios. Eu vi aqui na nomenclatura, doutor Felipe, que a nomenclatura mudou, né? O seguro para terceiro numa apólice de automóvel, ele é RCFV, é facultativo, né? Contratado. Na nova nomenclatura que foi colocada aqui pela lei, ela fala RCV, né? Ele deixa de existir a opção de facultativo e passa a ser obrigatório essa contratação. Explica melhor um pouco como é que funciona essa contratação, porque, pelo que eu entendi, esse RCV, ele deve ser contratado pela transportadora para os veículos que forem agregados por ela, né? E também para ela. Explica um pouco melhor isso, meu amigo. Exatamente. Nos casos, quando o veículo é frota, né? Que o transportador já tem a sua frota, muitos já tinham o RTS, né? Da frota. Então, a apólice globalizada ali de frota para garantir nos terceiros, cobertura para terceiros da sua frota. Esse já tinha, era facultativo, os transportadores, muitos já tinham, mas por resguardar seus próprios interesses, né? Agora ele é obrigatório. A transportadora obrigatoriamente tem que ter o RCV, tá? Como você mesmo falou, tira o S, deixa de ser facultativo e transforma-se RCV. O que muda também é que quando ele subcontrata um TAC, um transportador autônomo de cargas, aquela pessoa física que tem um caminhão, até 3 caminhões, na verdade, hoje é aceito, a transportadora tem que pagar o seguro dele, tá? Então, durante a viagem, se eu subcontratei o frete para um terceiro, o
Uberlândia, de São Paulo a Belém, tá? Um exemplo. Todo esse trajeto do embarque até o desembarque dessa mercadoria, esse caminhão terá que ter seguro pago pelo transportador. Pago pelo transportador ainda, né, doutor? A transportadora não pode transferir isso para o subcontratado, não, né? 19 de junho existia, né, a praxe do mercado era descontar. Então, o frete do subcontratado era 5 mil, por exemplo, e eu descontava R$500 de seguro dele, pagava 4.500. Hoje, a partir de 20 de junho, ficou proibido, tá? Qualquer desconto de frete, de seguro, qualquer desconto no frete, né, de seguro e taxas administrativas deste TAC, tá? Pessoa física é proibido. Então, toda essa responsabilidade pelo RCTRC, o DC e o RCV, para terceiros, são de responsabilidade do transportador. Olha só, meu amigo. A gente até conversou um pouco mais cedo, né, sobre a questão, né, porque nós temos aí empresas, eu particularmente eu tenho transportadoras maiores, que tem mais do que 3, 4, né, e são pessoas jurídicas. O que você está me dizendo, então, o que a gente conversou mais cedo, é que esta lei, essa obrigatoriedade desse RCV, que esse produto nem tem no mercado, né? Ainda não. O segurador ainda tem que desenvolver esse produto para atender essa demanda, né? Exatamente. Da legislação. Claro para você ver. Hoje, totalmente. Todo o país está trabalhando na ilegalidade, por falta de produto. Veja bem uma coisa dessa, meu amigo. E a gente precisa vender, né? Vamos lá. Mas eu estava te perguntando o seguinte, porque eu tenho empresas maiores, transportadoras maiores, pessoas jurídicas, né, com mais de 2, 3, né, quantidade bem maior de caminhões seguradas, e que ela, muitas vezes, é subcontratada em apólices de seguro aí, né? Subcontratadas em CTEs, né, que são emitidos por outras transportadoras. Uhum. Neste caso de pessoas jurídicas, sim, a legislação ela não deixa claro qual que é a posição desta empresa, se ela vai ser obrigada a contratar ou não. Como é que ficou essa situação? Não ficou claro. Tá? Na verdade, ficou. O que nós vamos entender vai ser a própria jurisprudência, né? No entendimento, a manifestação da SUSEP, eventualmente. Tá? Porque a lei fala que é o TAC, transportador autônomo de carga. Então, quem emite o CTE é o responsável pela contratação de todos os seguros. Tá? Mas ele não deixa claro quando o subcontratado é uma outra transportadora, a princípio essa obrigação deixa de existir. Tá? Então a obrigatoriedade passa a ser do subcontratado. Então o exemplo que você deu, olha, eu tenho uma transportadora que tem 2, 3 caminhões, e neste caso, o transportador maior que o subcontrator não tem que contratar. Esse seu transportador de 2, 3 caminhões, ele passa a obrigatoriedade do RCV, pelo menos, ser dele. Perfeito, meu amigo. O RCV continua sendo de quem emite o CTE. Esse não tem dúvida, tá? Quem emite o CTE tem obrigação de ter o CRC, o DC, e se o veículo for da sua frota, o RCV. Se eu subcontrato para outro transportador, isso ainda não está bem entendido, tá? Hoje, se você for analisar o pé da letra, esse subcontratado PJ, ele tem que ter o RCV dele. Perfeito, meu amigo. Só para explicar aqui para quem está nos ouvindo, que às vezes a pessoa, né, não tem tanto conhecimento do documento, o CTE é o documento, né, que o transportador, né, ele é obrigado a emitir toda vez que ele sai com a carga de um local para outro, para transportar uma carga de uma pessoa, de uma empresa, né? Não é isso, doutor? É exatamente isso. O CTE nada mais é que uma nota fiscal, tá? É uma nota fiscal de frete. Então, se eu combino um frete de R$10, eu vou emitir um CTE, um conhecimento de transporte eletrônico, informando que o meu frete é R$10 e dentro deste documento eu vou estar informando o que eu estou transportando nessa viagem. As notas fiscais, o valor das notas, as mercadorias, origem e destino deste produto. Então, sim, o CTE é um documento fiscal obrigatório que todo transportador tem que emitir
para sair de viagem. E dentro da legislação atual, né, é importante ressaltar, né, que o CTL hoje, até emite-se o CTE, aí o CTE ele já gera eletronicamente, ou se a pessoa não tiver, ela tem que emitir a averbação da apólice, né, mas é um documento que tem que ser emitido para ter validade do seguro, que antecedendo a viagem, né, doutor? Sim, exatamente. Tem que ser antecedente do veículo sair de viagem, é obrigatória a emissão do CT. O CT já tem que estar emitido antes de sair de viagem, tá? Tem que estar, inclusive, averbado. Perfeito, meu amigo, perfeito. Só para explicar mesmo, porque é importante a gente colocar todo mundo na mesma base. A gente está falando sigla aqui, de repente a pessoa, né, não está tão acostumada. Pessoal, melhorou meu áudio? Tem umas pessoas que estão reclamando. Será que melhorou? Para mim, melhorou aqui. Não sei, pessoal, eu estava te ouvindo, eu até vi o pessoal falando, mas como eu estava ouvindo aqui perfeitamente, eu achei que fosse alguma falha do áudio da pessoa específica, né? Mas melhorou sim, mais tá? de uma pessoa reclamando, acredito eu que melhorou, então. Melhorou sim, viu? Doutor, só voltando aqui para a gente finalizar essa questão do RCV, né? Esse novo seguro aí que foi lançado, ele tem limites de cobertura, né? Que tem que ser obrigatório, né? Além de definir que tem que ter a cobertura. A lei criou, né? Buscou lá da Convenção de Montreal, tá? É a DES, né? Direitos Especiais de Saque. E aí estipulou uma cobertura mínima de 20 mil DES, né? Para dano material e 35 para dano corporal. Mais ou menos porque isso é como a cotação do dólar, né? Isso é diário. Mais ou menos 130 mil de danos materiais e 230 mil de danos corporais atualizados, tá? Convertidos em reais. Esses são os valores mínimos. Nada impede que o transportador contrate valores superiores a esse, inclusive outras coberturas, como dano moral, que não está previsto, né, na obrigatoriedade. Então, ele continua sendo uma acessório, uma cobertura adicional, caso o transportador queira. Isso é importante falar, porque senão o pessoal pode ficar pensando que o corretor pode orientar como se o transportador ele tivesse que ter aquela cobertura, e aquela cobertura fosse o teto de indenização. Né, que não, é o piso, né? É o piso. Inclusive, eu dou o exemplo sempre, o que é o problema deste piso, né? A lei não falou bem ainda qual será a penalidade se o transportador não tiver esse seguro, tá? Mas, ao pé da letra, nós vamos transformar na esfera trabalhista. A convenção coletiva fala que a corretora de seguros os funcionários têm que ter uma apólice de seguro de vida de até 50 mil. Eu não me recordo agora, estou dando um exemplo totalmente hipotético. Se a corretora de seguros não tiver este seguro para os seus funcionários e algum deles vier a óbito, a corretora de seguros tem que pagar do bolso, indenizar os 50 mil reais, porque ela assumiu esse risco. Esse piso, tá? Essa cobertura será mais ou menos, um entendimento, será esse, olha, o transportador é obrigado a pelo menos este valor ele ter que contratar. Se foi responsabilidade do TAC ou não, esse é o mínimo que o transportador terá que pagar se não tiver esse seguro. O TAC, no caso, só explicando mais uma vez, eu vou tentando colocar e situar os meninos aí, os corretores aí, doutor. O TAC Claro. foi a nomenclatura que eles utilizaram, né? Na lei, não é isso? Que foi utilizada para transportador autônomo, não é isso? Isso. Na verdade, o TAC já existe na Lei 11.442, que é que regula os seguros de transportes, né? Então, é transportador autônomo de cargas. A pessoa física que tem seu caminhão, né, devidamente registrado como aluguel e faz fretes com ele, tá? Então, ele é o TAC, é o terceiro. Meu amigo, só recapitulando, pessoal, vê se vocês entenderam. Presta atenção. O que o doutor Felipe está falando é que se o subcontratado, né, o transportador autônomo de carga, né, que é o pessoa física ali, né, se ele tiver um acidente, a responsabilidade é sua, que foi a transportadora que emitiu o CTE, que é o conhecimento, que é a responsável direta pelo transporte da mercadoria, não é, doutor? É isso mesmo. É bem isso. É mais complexo, né? Mas a responsabilidade pela lei
passa a ser solidária. Ou seja, eu tenho seguro, o transportador tem que pagar pelo seguro do TAC. Se o TAC se envolver em um acidente de trânsito, a responsabilidade é de ambos, tá? E aí eu tenho que responder dentro daquele piso, né? Pelo menos aquele valor. Posso contratar valores maiores, nada impede, tá? Mas a responsabilidade é solidária. Uma curiosidade que a lei fala é que a sua seguradora do transportador não pode... perde o direito de subrogação, né? O direito de regresso contra esse TAC. Se ele causou um dano, a minha seguradora, eu como transportador, não posso entrar com uma ação contra ele. Mas o transportador, se pagou uma indenização e a responsabilidade é solidária, o transportador sim pode mover uma ação contra o TAC. Tá? Então, o transportador autônomo bateu no carro do Moisés. Ficou lá 50 mil reais. O Moisés processou o transportador autônomo e o Felipe Transportes. Quem tem dinheiro nessa relação, o Felipe Transportes. O Moisés, obviamente, quer receber de quem é mais fácil. Eu pago 50 mil para o Moisés e eu posso mover uma ação contra esse transportador autônomo. Eu conto transportadora, tá? Mas, por outro lado, o que a lei fala é que se a minha seguradora, então, moveu a ação contra os dois, tá? Eu posso receber, eu como transportador, eu vou falar o quê? Olha, a seguradora está aqui, eu paguei, ele é o segurado. A minha seguradora que eu paguei não pode mover uma ação contra esse TAC. Tá? Então, as seguradoras, neste caso, o Código Civil fala... a lei é muito nova. O Código Civil fala que nada pode interferir no direito de subrogação de direitos da seguradora. Aí vem uma lei nova e fala que a seguradora não pode subrogar-se contra o TAC. Então, é outra coisa que nós vamos verificar com o mercado o que vai acontecer com isso. O transportador ele pode exigir do TAC, né, que é o transportador autônomo que ele está subcontratando, que ele tenha um seguro de responsabilidade civil. Isso resolve o problema? Olha, Moisés, é um questionamento muito bom. Em tese, não, tá? Porque se é obrigação minha pagar, tá? Eu não posso exigir dele, porque senão, obrigatoriamente, eu estou descontando dele o frete. Se eu falo assim para o transportador hoje, eu só posso, eu só aceito te contratar como autônomo se você tiver o seguro de RC, tá? Neste caso, eu estou descontando dele de alguma forma, porque a lei fala justamente para não onerar para esse autônomo. E aí eu só exijo que eu só contrato com ele se ele tiver o seguro, então é conflitante. O que pode acontecer, isso como eu falei, hoje, tá? Na pior das hipóteses, Moisés, o que eu falo para alguns é o certo? De forma alguma, porque a lei fala diferente. Mas hoje, como eu disse no início da live, todo o mercado está ilegal, está irregular, porque a gente não tem produto. Tá? Então, se o transportador fizer isso aí que você está falando, a minha sugestão olha, quanto você paga de seguro no ano? 3 mil reais, só um exemplo. Quanto custa isso por dia? 30 reais. Eu estou te contratando por uma viagem por 3 dias. Então, eu te pago o frete mais 90 reais. Para afastar essa possível reclamação do TAC, do autônomo, que você obrigou ele a contratar o seguro. Tá? Não é a melhor forma, mas é o caminho hoje pela falta de produto no mercado. Perfeito, meu amigo. Eu tenho um questionamento aqui da DDR. Tá tendo muita, eu já escutei vários de DDR aí. Vamos lá. Eu vou voltar aqui, porque né, dentre os seguros que foram obrigatórios, o seguro de RC, TRC, a gente sabe, né, que é o seguro de acidente. A gente sabe que ele já não existia a possibilidade da DDR, né? Explicando melhor, né, como é que funciona isso, porque o seguro tem a possibilidade de ser contratado pelo embarcador, né, doutor Felipe? Se o senhor quiser complementar minha orientação, minha explicação aqui. Então, quando a apólice de seguro é contratada pelo embarcador, né, que é o dono da mercadoria, né, o transportador
ele tinha que ter uma carta de dispensa de direito de regresso da seguradora do embarcador contra a cobertura de roubo. No acidente, não. No acidente, ele já tinha que cumprir, ele tinha que ter a pólice de RCRC, que é obrigatória, né? Como que fica essa questão da DDR, né, diante dessa nova legislação, diante dessa nova decisão aí da lei que foi implantada, doutor? A nova lei trouxe aí de intruso, né, falando sobre o transporte nacional, porque a nova lei, ela modifica sobre o transporte, sobre o seguro do transportador. E o transporte nacional está lá no ramo de seguros de danos. Tá? Não tem nada a ver com seguro de responsabilidade civil. E aí ele traz facultativo uma coisa, eu só te corrigindo uma coisa, o transporte nacional, na verdade, Moisés, ele sempre foi obrigatório. Ele também é obrigatório. O embarcador ele tem que contratar o seguro de transporte nacional e, ao pé da letra, como houve um dano na carga daquele embarcador, ele aciona o seguro dele indeniza, a seguradora dele tenta um regresso contra a seguradora do transportador. Eu falo, olha, eu tinha o DC aqui, eu tinha um desaparecimento de carga. Então, na prática, isso é a forma correta de se fazer, vamos utilizar assim. Como o DC era opcional, isso onera para o transportador, claro, existia o DDR, né? O RC-TRC, como é um seguro obrigatório, não entrava na DDR porque é obrigação do transportador aquele acidente, né, com um caminhão que causava danos à carga. Alguns embarcadores, junto com a seguradora desse embarcador, emitiam um DDR falando assim, olha, transportador X, se você cumprir todas as regras do meu transporte, se sua carga for roubada, furtada, o que está coberto no DC, eu não cobro de você, tá? Então, isso era um ajuste entre embarcador, seguradora do embarcador lá no transporte nacional e o transportador, tá? Hoje isso deixa de existir? Ao meu ver, não, tá? Mas ele diminui a amplitude porque o DC continua, passa a ser obrigatório, né? Ao passo que ele falou que o transporte nacional ele é facultativo, mas o terrestre, tá? Quando a gente fala no transporte nacional, não tem vários modais, né? O aéreo, o marítimo, esses continuam obrigatórios. Ele trouxe na lei, que é uma coisa que ainda tem que ser certificada, validada, se vai permanecer assim, com relação à obrigatoriedade desse transporte nacional ou não. Aí alguém perguntou, então, sobre o DDR, mudou? Ao meu ver, não. Porque, mais uma vez, tudo é muito novo. Mas, se o transportador ele tem uma apólice obrigatória, RC, TRC e DC, um exemplo que eu estou dando, mas ele transporta, ele vai fazer um embarque de cigarro, a apólice dele não prevê cigarro. Tá? Então, ele não pode embarcar na apólice dele. Então, ele vai embarcar lá na apólice do embarcador e o embarcador vai dar essa DDR para ele, porque sequer ele poderia averbar na apólice dele. Tá? Outra situação que eu enxergo apesar do DC ser obrigatório, nem tudo que está lá no transporte nacional está coberto no DC. Extravio de volumes, furto parcial qualificado, avarias de amassamento, amolgamento, arranhadura, dentre outras, né? Molhadura por água doce. Isso pode até ser alguma delas coberturas adicionais no DC, mas, como regra geral, não são coberturas, não são riscos cobertos. Tá? Então, isso por isso que eu entendo que o DDR não deixa de existir. Não sei se alguém chegou a falar sobre a apólice de estipulação, que eu também entendo que não vai acabar, né? Justamente por esses motivos que eu disse. Mais alguma dúvida com a DDR? Sem fugir essa questão da apólice da estipulação, é uma apólice emitida pelo embarcador, não é isso? Isso. Qual o transportador ele vai ser um subestipulante, não é isso? A apólice por estipulação prevê justamente isso. Por exemplo, vamos dar esse exemplo do cigarro que eu dei. Eu transporto, mas a minha apólice não contempla cigarro.
E aí eu tenho aquele embarcador, inclusive, que tem regras de gerenciamento de risco próprias. Então, ele estipulava uma apólice em nome do transportador, pago por ele. Tá? Uhum. E aí, nesta apólice, o transportador averba, mas ela é estipulada, ou seja, ela é orientada pelo embarcador e a seguradora do embarcador. Então, é a seguradora do transporte nacional que fala, olha, eu te dou a DDR, mas eu vou estipular que a sua apólice tem que estar averbada na minha apólice aqui por estipulação. Tá? Então, isso não foi revogado, tinha sido enquanto medida provisória, foi vetado, então hoje não está proibida a apólice por estipulação. Como o mercado vai reagir a isso, nós teremos que ver com as seguradoras, com o próprio mercado em si. Perfeito, meu amigo. O Léo está comentando aí, a nova lei veda duas apólices, quando ele cita a questão da estipulação. Então, quando a lei traz, que fala que tem uma apólice única, né, para RC, TRC e para DC, já era proibido. Por isso que no meu entendimento, agora eu falo entendimento particular, tá? Não deixa, porque sempre foi proibido você ter mais de uma apólice para o mesmo risco. Isso nunca foi diferente. E a legislação não só já falava isso, como fala, salvo quando o transportador tem filiais que não estão averbadas naquela apólice, não me recordo a segunda e a terceira quando for por estipulação. Se não foi vedada a estipulação, então nada mudou. Em regra, eu só posso ter uma apólice. Mas aquelas exceções que estão na lei continuam válidas. Então, eu posso sim, a exceção à regra, uma delas é a apólice por estipulação. Doutor, até o Marcelo está perguntando aí de novo essa questão, né? Como vai funcionar a DDR, né? Para as mercadorias específicas. O senhor já falou, né? Pelo que eu entendi, se o senhor me corrija, por favor, esta questão da DDR, né? O embarcador ele vai continuar podendo emitir a apólice dele, né? Sim. O transportador ele pode continuar recebendo o DDR dentro do seu entendimento, né? Mas e como é que fica? Tudo bem, eu tenho DDR, mas a lei me obriga a emitir uma apólice de roubo. Eu tenho que fazer então. Indiferente se eu tenho DDR, eu vou ter que. De repente, o DDR vai prevenir no transportador um excesso de sinistro. Sim. Mas ele não deixa de ser obrigatória a contratação de um DC. Olha que coisa, hein? Como que está confuso isso aí, né, doutor? Sim, mas vamos lá, então. Vou falar novamente. Então, eu sou obrigado a ter uma apólice de DC, tá? Mas a lei não fala que eu tenho que contratar as coberturas adicionais previstas na apólice. Ou seja, é a regra geral, a cobertura básica do DC. Então, eu tenho um embarcador. E se eu for uma molhadura de água doce, que é uma cobertura que está lá no transporte nacional, na ampla A, tá? Então, isso está coberto lá. Mas isso não está coberto na apólice de DC, a princípio. Aí a seguradora lá vai cobrar do transportador, porque não está coberto na apólice dele. Tá? Então, o transporte nacional tem mais coberturas do que o desaparecimento de carga, o DC. E aí, neste caso, pode sim continuar sendo aplicado às DDRs por esses motivos. Então, ou seja, eu continuo te dando DDR, você é meu transportador, nós temos uma parceria. Se for riscos excluídos da sua apólice, tá? Eu não vou te cobrar. Se for dentro da cobertura do DC e você não averbou, aí eu vou te cobrar porque você quebrou, deixou de averbar numa apólice, num seguro obrigatório. Mas aquelas adicionais, continua podendo existir a DDR, como tem seguradoras emitindo, ainda, depois da nova lei. Eu tinha entendido diferente, eu tinha entendido que não ia ter mais a obrigatoriedade de contratar, mas assim, acaba que em questões jurídicas de responsabilidades, eu tenho que blindar o meu, né, doutor? Exatamente. Então, o embarcador vai querer proteger o lado dele, né? Porque se o transportador não paga, ele está com prejuízo. Então, ele tem que ter essa apólice. O transportador, agora, mais do que nunca, tem que ter o dele também. Exatamente.
Os embarcadores, eu acredito que os embarcadores que já obedeciam à lei, né, que é um seguro obrigatório, mesmo se transportando, mesmo passando a ser facultativo, eu acredito que esses embarcadores continuarão a manter, né, a manutenção desses seguros de transporte nacional. Por quê? O embarcador está fazendo tudo certo. Olha, eu emiti a nota, eu tenho seguro, está averbado na minha apólice. Porque também, Moisés, pode acontecer do DC, vamos dar o exemplo. O seguro é obrigatório? Sim, é obrigatório. Mas e o táxi, se ele vem embriagado, se ele tiver em excesso de velocidade, é risco excluído. Aí o embarcador vai ficar sem seguro, porque ele não vai receber do transportador, porque é um risco excluído da apólice. Então, ele recebe lá na apólice de TN dele, de transporte nacional. Aí a seguradora dele, sim, vai entrar com regresso contra esse transportador. Então, é uma forma, sim, de blindar, né, a perda do patrimônio dele como embarcador e o transportador de blindar o seu patrimônio de responsabilidade civil de terceiros. Então, no meu entendimento, por isso que eu entendo que não vai mudar a prática de quem já contratava o transporte nacional. Perfeito, meu amigo. Pegando esse gancho seu aí da questão, né, da apólice do embarcador blindar, né, a indenização dele em função de um problema na indenização da apólice do transportador, né, a gente tem o programa de gerenciamento de risco, né, doutor? Sim. Né? Como que fica a questão do gerenciamento de risco aí, né? Essa foi uma mudança significativa no mercado, né, Moisés? Porque a lei fala, olha, o seguro é obrigatório de acidentes e roubo, DC. A obrigatoriedade do gerenciamento de risco é entre transportador e seguradora. É isso que a lei fala. Então, eu não tenho mais que me preocupar com o gerenciamento de risco do embarcador. Isso que a lei está falando ao pé da letra. Ah, é? Tá? Ao pé da letra, sim. Aí, o que a lei vem e traz? Olha, o embarcador pode exigir. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. O transportador, na minha apólice, eu tenho obrigação de estar com a carga monitorada. Se o embarcador falar, olha, eu também exijo que tenha isca na carga, é por conta do embarcador. Tá? Qualquer adicional que seja de exigência do embarcador passa a ser de responsabilidade dele. Tá? Então, o custo passa a ser dele. Então, isso era uma prática. Agora, na prática, é isso que está acontecendo? Eu já vi que não, tá? Porque o próprio exemplo do DDR, Moisés, que eu acabei de te falar, eu acabei de ver uma DDR falando o quê? Para justamente afastar isso, o que eu já vi uma seguradora fazendo? Senhor transportador X, você me pediu o gerenciamento de risco. E aí você está aceitando, para eu te dar esse DDR, você pediu para eu montar o seu gerenciamento. Ou seja, voltamos àquela, né? Então, a seguradora está dando DDR? Dá, mas aí ela deu uma ajustada aí, falando, olha, se eu exigir, eu pago. Mas aí eu estou colocando no contrato que é você que me pediu. E aí volta ao que já era, né? Você tem que obedecer às regras do embarcador. Mas, voltando ao pé da letra da lei, o gerenciamento de risco é entre transportador e sua seguradora. Se o embarcador exigir alguma coisa a mais, é por conta dele. Perfeito. A Ana Maria está perguntando aqui, como o DC passou a ser obrigatório, o correto seria ter transporte nacional, mas a apólice de DC, correto. Né? Porque aí você blinda as duas partes, né? Essa é a sugestão. Exatamente. O transporte nacional, que era obrigatório, ele transforma em facultativo, que é uma situação que eu entendo que ainda vai mudar isso, porque mexeu na lei errada, né? O transporte nacional, como eu falei, é lá em seguro de danos e não em seguro de responsabilidade civil, mas ele fala isso. Blinda-se tudo, né? Se o embarcador tiver o transporte nacional, ele está blindando o patrimônio dele que ele colocou em risco. E o DC está blindando o transportador dessa responsabilidade durante o transporte dessa carga.
Perfeito, meu amigo. Pô, é tanto tema, né, só? É porque a gente fica aqui tentando desvendar esses mistérios dessa nova legislação aí. Sempre tem muita coisa ainda a acontecer, né? Ainda Tem tem muita coisa para esclarecer, tem muita coisa para tirar dúvidas que nós ainda no mercado estamos aguardando, né? Perfeito, meu amigo. Eu peguei aqui algumas considerações, né, no documento que o senhor colocou. Acho que é importante a gente pegar aqui, ó. A lei já está em vigor, né? Desde 20 de 6 de 2023. É importante a gente sinalizar Exatamente. os portadores, né, doutor? Ela já está, ou seja, está todo mundo, igual o senhor falou, já está todo mundo irregular, né? Todo mundo irregular, todo mundo transportando de forma indevida. E me fala uma coisa, com relação a essa questão da irregularidade. Nós temos o transportador, ele não cumprindo, existe alguma penalização para ele já definida nesse sentido? Ainda não, tá? A Direta, lei multa, essas coisas, não, né? o que pode acontecer, Moisés? Aí agora é uma situação que, mais uma vez, é o que o mercado, né, o que a legislação vai trazer. Ela fala que é obrigatório, né? Ou seja, na teoria, a emissão do conhecimento de transporte tem que estar informando lá o número da pólice, né? Tudo, a seguradora, o número da pólice. Então, essa é uma regra que nem sempre é conferida. Tá? Então, hoje, quem aí já atua no mercado sabe que muitos transportadores, infelizmente, não há verbo que já era obrigatório. Se vai continuar obedecendo agora, só o mercado que vai dizer. Mas a Lei 11.442 compete à NTT essa fiscalização. Então, existe multa? Não averbar o seguro, multa de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000? Não, tá? Não existe essa previsão ainda. Mas eu acredito que virá regulamentações, tá? Com penalidades e até suspensão e cassação do Registro Nacional do Transportador. Isso poderá vir sim, tá? Mas ainda virá regulamentações, acredito eu, mais específicas. A lei deixou aberto qual seria a penalidade. Ela fala, olha, não pode, mas se você não fizer, ela não... Esse mais, ela não deu o segmento. Então, não existe hoje uma multa para isso. Uma coisa é certa, né, doutor? Ela deixa claro a questão das responsabilidades aí com relação ao subcontratado, né? Né? Eu acho que era uma coisa assim que a gente ainda ficava numa discussão. Sempre que eu ia contratar, que tinha lá o CTE emitido do meu cliente lá como subcontratado, você contrata ou não contrata? Aí fica aquela discussão, né? Era responsabilidade minha contratar um seguro de carga para sendo subcontratado, sim ou não? Aí você acaba falando, ó, eu contrataria em função... Agora deixa claro que o responsável é o transportador. O subcontratado ele não pode ser subrogado, não é isso? Exatamente. Quem emite o CTE é o responsável pela contratação do seguro. Tá? É isso que a lei está falando. Se eu contratei um TAC, né, o transportador autônomo, eu não posso cobrar dele. Se eu cobrar, aí sim a lei falou que eu sou penalizado, a pagar multa de 2 vezes o valor do frete dele, tá? Então, se eu descontei R$ 1 de seguro dele, mas eu paguei 2.000 de frete, eu tenho que indenizar ele em 4.000, tá? Então, essa é o que a legislação me preveu, né? Preveu com relação a isso. Lembrando que é o TAC, né? Se o subcontratado for PJ, entra nessa linha? Não. A lei também não falou sobre o CNPJ. O que ela falou é o seguinte: quem emite o CTE averba o RC, TRC e o DC. Tá? Aí a gente vem para o RCV, que é o seguro de terceiros. Se for TAC, o transportador tem que contratar em nome do TAC e pagar. Agora, quando é um subcontratado PJ, aí nós vamos ver o que o mercado vai dizer, o que o entendimento vai dizer. Mas a princípio não. Se é um PJ com 1 caminhão, 2 caminhões ou 3, tá? A lei não enquadrou ele como TAC, ao pé da letra. Então a gente vai ter que ver na jurisprudência os entendimentos
do judiciário ou até alguma resolução da SUSEP, você vai enquadrar esse pequeno transportador como TAC. Hoje, ao pé da letra, não. Se eu tenho CNPJ, então, infelizmente, isso vai acabar até se regulamentar. É ruim para o TAC, né? Porque agora os transportadores querem contratar só PJ, porque aí ele se livra dessa responsabilidade do RCV. Ou seja, o ideal é... Você viu lá que o subcontratado é PJ, é orientar o seu cliente, que for subcontratado, a emitir uma apólice de seguro dele, tanto para RCTRC como DC, porque ele pode ser, dentro dessa brecha da lei, subrogado aí pela seguradora da transportadora ou do embarcador, né? Exatamente. Todos passam a ser solidários, né? Na relação jurídica. Ou seja, se você for parar para pensar, então, uma mesma operação, ela está sendo contratada no seguro do embarcador, o seguro do transportador e o seguro do subcontratado. O corretor ele vai ter 3 oportunidades de negócio aí dentro desse contexto aí. É óbvio que lá para frente, igual o senhor falou, isso vai ser contextualizado melhor, né? Vai tentar se encaixar através desse entendimento. Mas ficaram 3 apólices dentro de uma operação aí que, se o cara não preocupar, ele pode ter responsabilidade aí para assumir, né? Exatamente. É complicado. O Léo aí, ele fez uma pergunta. O mercado transportador considera TAC PJ até 3 veículos? Então, a legislação fala que o TAC é a pessoa física, tá? Aí é considerada até 3 veículos. Deixa eu ver se eu localizo o artigo aqui certinho para ler ele para você, Léo. E a pessoa física, né? PJ, veículo, ele já está fora disso, né? Sim, a princípio sim, olha. A nova lei só fala do TAC, Léo. E aí o que a lei fala do TAC, a 11442? Transportador autônomo de cargas TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional. Então ele fala claramente, pessoa física. Se o mercado, se a legislação vai entender que esse PJ com 1, 2, 3 veículos vai ser enquadrado, né, como TAC, eu ainda não posso te garantir, tá? Eu acredito que sim, tá? Mas, ao pé da letra, só a pessoa física que engloba essa obrigação do RCV pelo transportador. Perfeito, meu amigo. Espero que tenha esclarecido aí. Doutor, o tempo passa voando, né? Falta 5 minutinhos aqui, cara. Eu queria muito que a gente falasse, assim, né? Eu queria agradecer primeiramente aos corretores que estão na live aí com a gente. Acho que é um assunto hiper importante a gente colocar isso de forma transparente e clara, né? Não só nesse diálogo aqui, nesse debate aqui, mas depois, se nós pudermos, né? A gente está com um projeto do Sincor. Eu já tenho, inclusive, convidei o Léo, convidei o Marcelo, aí, que são 2 corretores especialistas em transportes, para a gente criar um grupo de corretores especialistas em cada segmento, exatamente para a gente discutir, né? Porque o que a gente percebeu na hora que você senta à mesa com o Estado, eu acho, né, a gente pega aqui, inclusive, uma fragilidade assim, absurda, né? O Estado exigiu aqui dano material corporal e não incluiu dano moral e estético, sabe? Você vê que realmente o Estado ele precisa ser incluído nessa discussão de contratos de seguros, que é o que a gente está tentando fazer, né, doutor? É uma fragilidade absurda, né? Não incluir o dano moral, porque o dano moral, muitas vezes, você paga só o dano moral, não tem dano, né, o dano material corporal, não é isso? Exatamente. Eu acompanhei a medida provisória, a lei, e infelizmente nós vemos que até os pedidos, né, de sugestões, de veto, de inclusões dos próprios deputados e senadores são coisas assim que destoam, né, do mercado de seguros. Você vê que não é do mercado de seguros pertinente, ou seja, não tem conhecimento. Então, falta assim, um pouco dessa intervenção de quem é do ramo de seguros, né, e do transporte para essas modificações de leis. Por isso que eu vejo que o próprio mercado vai ter que se adaptar e vai ter que se ajustar nessas leis à medida da realidade, né? Porque hoje mesmo, como nós já falamos aqui, no RCV não existe esse produto. É obrigado. E como vai ser? A lei fala que ele é em DES, né? Não fala em reais. Como vai ser? Eu vou averbar como isso? Eu vou averbar em 20 mil e 35 mil? E aí no dia do sinistro é que eu converto? Como que vai ser essa averbação? Não sei.
Esses mistérios a gente vai acompanhar ao longo dessa jornada nossa, meu amigo. Exatamente. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Doutor, eu não sei, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida e pergunta, eu queria que o senhor fizesse suas ponderações aí, doutor. Primeiro, te agradecer mais uma vez, né? A gente tem eu tenho esse hábito de fazer uma hora mesmo, para a gente não colocar o contexto aí, estender, até para o pessoal, né? Sei que está todo mundo cansado dessa hora já. Eu queria que você colocasse essas suas ponderações e falasse um pouco desse projeto de parceria com o Sincor, né? O que o escritório está oferecendo para os corretores, como que hoje vocês estão atendendo as demandas, de que o corretor, ele é a parte mais frágil dessa relação depois do consumidor, né? Ele é uma parte aí que intermedia essa relação de consumo. A gente precisa de uma orientação jurídica assertiva. O corretor ele precisa organizar a sua estrutura para poder atender as obrigações jurídicas, né? Da operação da atividade. Fala um pouquinho, né? Eu queria que o senhor agradecesse e também falasse um pouco dessa parceria, como que vocês estão trabalhando com os corretores, qual o papel de apoio que vocês estão dando com a gente, entendeu? Por favor, meu amigo. Ótimo. Bom, pessoal, quem chegou depois aí, a Roça Advogados existe desde 1990. Foi fundada pelo meu pai, sempre nos interesses dos corretores de seguros, dos segurados, tá? E essa parceria que nós tivemos com o Sincor, um pedido, uma intimação do Gustavo Bentes para a gente fazer parte, tá? Do Sincor é justamente para agregar valores aos corretores de seguros, tá? Então, os corretores de seguros associados ao Sincor podem usar a plataforma da Roça Advogados para obter informações tanto na contratação, na regulação do sinistro, tá? Estamos à disposição de vocês. Felipe, eu estou com uma dúvida nesse sinistro, nisso aqui, você me orienta nisso, me orienta naquilo. Essa assessoria jurídica sem custo para os corretores de seguros associados do Sincor. Tá? Então, podem contar com o nosso escritório, nós estamos à disposição. E agora também, já estou deixando aqui também uma informação que é nova, a área trabalhista também, tá? Dúvidas trabalhistas, nós temos agora um parceiro, Frederico, acho que está aqui conosco assistindo, que também pode orientar os corretores com a questão de preposto, de funcionários, com essa relação, tá? Aos associados do Sincor, sem custo, pode contar com a nossa assessoria jurídica sempre que precisar, tá? E mais uma vez agradeço esse convite que o Sincor me deu, essa oportunidade, tá? Estamos à disposição, nós temos disponibilidade para atuar. Nossa sede hoje é Uberlândia, mas nós atuamos em todo o estado de Minas, em todo o território nacional, sempre que vocês precisarem. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Não sei como agradecer o senhor aceitou o convite da gente poder discutir essa situação da lei, pelo projeto, pela parceria que a gente tem com o Sincor, sabe? A gente sabe que o Sincor ele vem desempenhando um trabalho aí de fortalecimento, desenvolvimento de soluções, né? De criar benefícios para os corretores. A gente está aproximando do Estado para falar dos negócios de seguros. Então, a gente está aí com várias vertentes, né? E a gente quer convidar todo mundo. O corretor que se sentia aí representado, que se sentia aí, né? Que quer fazer parte desse projeto, é importante que ele esteja com a gente. É importante que ele venha, né? O Sincor é a entidade que representa ele, e a gente está buscando realmente fazer isso com primor, com carinho, com cuidado, com muito amor, para que esse trabalho ele seja ele tenha o mérito que ele merece, né? Que o corretor realmente seja reconhecido diante dessa relação de consumo do seguro como um protagonista, como um representante sério, um anjo da guarda da nossa sociedade, viu, meu amigo? Obrigado, tá? Obrigado, eu mais uma vez. Eu espero ter auxiliado, né? Porque dúvidas, esse tema, os corretores, os transportadores entram com dúvidas e saem com mais dúvidas ainda, tá? Então, eu espero ter conseguido auxiliar vocês. Caso tenham perguntas, dúvidas que eu não consegui explicar aqui, só me chamar nas redes sociais aí, já tenho nossos contatos, tá? Podem utilizar a Roça Advogados. Obrigado, Aline. E mais uma vez contem comigo. Moisés, muito obrigado.
além de advogado do Sincor, parceiro do Sincor, eu também sou embaixador, eu represento Uberlândia e região aqui, tá? Então, sempre que precisar, eu sou o contato do Sincor aqui na nossa região. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez, estou à disposição. Boa, gente. Obrigado, obrigado, gente. Fala, Camilo. Obrigado, viu? Beijão para todo mundo. Forte abraço. Doutor, Deus abençoe. Um grande abraço, sucesso a todos. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Forte abraço a todo mundo aí. Obrigado, gente.